são os deputados que querem criar embaraços para o agente central do processo educacional, que é o professor. Não tem nada a ver com esquerda nem direita. É que não haja doutrinação nas escolas. É um projeto que fere a Constituição, que fere a liberdade. É um projeto que diminui o papel da educação. Estamos apenas combatendo os abusos, senhor presidente. Abusos que nós acompanhamos, presenciamos, recebemos como denúncias gravíssimas. Escola Sem Partido, ele se tornou um tema de um debate público amplo, acho, especialmente a partir de 2016, tem feito uma defesa de que uma grande maioria dos professores em sala de aula estaria doutrinando os seus alunos. Então, o Escola Sem Partido se tornou assim, uma espécie de um repositório de informações a respeito do tema da doutrinação nas escolas, que não é um problema que acontece só no Brasil. Acontece em muitos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. O movimento Escola Sem Partido nasceu em 2004 como uma reação contra a percepção de que as escolas e universidades estavam sendo usadas para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Em 2007, mais ou menos, surgiu a ideia de se colocar nas salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio um cartaz com 6 deveres do professor. Existe muita polêmica em torno desses deveres, desses 6 deveres que deveriam ser fixados em painéis e colocados em salas de aula, como propõe o movimento Escola Sem Partido e alguns dos projetos que se basearam nele. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isso é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. O projeto, ele é 100% sem partido. Falar que o projeto é absolutamente neutro e apartidário é no mínimo questionável. Esse projeto é um projeto de escola, é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. O que a Constituição garante ao professor é a liberdade de ensinar, que não tem nada a ver com liberdade de expressão. Que a única coisa que a escola tem que fazer é ensinar as matérias para formar para o trabalho. Repito, deveres que já existem, mas infelizmente não estão sendo cumpridos, obedecidos no segredo da sala de aula. Então, eu já falei isso na presença do Miguel Najib algumas vezes, né? Primeiro, ele deveria mudar o nome do cartaz. O cartaz deveria se chamar Proibições do Professor, porque são 6 e 4 deles começam o professor não, professor não, professor não, então são proibições. Eu reconheço que existem limites da atuação docente. Por exemplo, eu não acho que o professor possa fazer propaganda político-partidária em sala de aula, entregar para o aluno um negócio e falar, olha, vote nessa pessoa, senão você vai ser reprovado ou aprovado. Não existe nenhuma evidência de que haja em grande número no Brasil que a grande maioria dos professores sejam doutrinadores, não é? Então, o movimento ele se calca muito numa generalização indevida de casos de professores que não agem eticamente em sala de aula. Depois, em 2014, o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo dizendo que ele estava querendo fazer um projeto de lei contra a doutrinação nas escolas. Aí eu fiz um anteprojeto de lei,
cheguei à conclusão de que esse problema podia ser enfrentado tanto no nível municipal como estadual e federal, e elaborei os 3 anteprojetos de lei que hoje estão na nossa página. Esses projetos passaram por diversos aprimoramentos, e aí foi apresentado na Câmara dos Deputados. Uma dessas iniciativas, um desses projetos que estava em tramitação, foi um projeto em Alagoas, que era chamado de Escola Livre. Ele foi aprovado em 2016 e em 2017 esse projeto foi para o STF e o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, concedeu uma liminar barrando, suspendendo esse projeto. Isso tudo para dizer que esse projeto ele pode ganhar várias formas. Só para ter uma ideia como um projeto pode mudar de um lugar para o outro, nesse projeto da Câmara, que ficou sendo votado, ou quase votado, na verdade ele não chegou a ser votado, numa comissão especial da Câmara, até o fim de 2018, quando ele foi arquivado, esse era um projeto que mencionava coisas como os professores não vão poder falar a palavra gênero, não vão poder falar sobre sexualidade dentro de sala de aula. Então ele criou uma discussão muito grande em Brasília. Todos nós aqui somos a favor de escola sem partido. Ninguém quer uma escola com partido, assim como nós não queremos também quartéis com partido, assim como a gente não quer também igrejas com partido. Nós não queremos isso. Nós queremos ambientes em que as pessoas sejam livres para dizer o que pensam e serem contraditas às vezes. Eles querem questionar aqui pluralidade, mas lá nas escolas não existe, porque hoje professores são agredidos nas escolas por alunos que estão doutrinados, ou alunos são agredidos nas escolas por professores doutrinados, porque se opõem a exatamente os ensinamentos de esquerda e de comunismo que foi implantado. A doutrinação que ocorre nas escolas ela é resultado de uma estratégia política de ocupação de espaços. Isso é muito importante dentro da estratégia da esquerda, né? Haja vista, por exemplo, o controle que eles exercem sobre sindicatos de professores e movimento estudantil. É uma força política, é um espaço político importante que eles ocupam. E também as universidades. A gente viu, por exemplo, agora nas últimas eleições, as universidades, sobretudo as públicas, sendo usadas de forma aberta, assim, ostensiva, na campanha contra o Bolsonaro. O Miguel Najib e as postagens do Movimento Escola Sem Partido nas redes sociais, todas pegam um recorte de 30 anos. Eles dizem que a doutrinação dominou o Brasil faz 30 anos. 30 anos, não casualmente, é exatamente o período da redemocratização da Constituição de 88, né? A educação da ditadura era neutra. A partir da redemocratização, ela se politizou e ela se tornou partidária, né? E partidária, eles dizem que é só partidos de esquerda. Se fosse isso, a gente não teria hoje uma adesão tão grande, inclusive, dentre os jovens, à figura do Bolsonaro. As pessoas fazem muita relação com os professores de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, como se o problema da escola sem partido estivesse basicamente ali nas ciências humanas, com a questão da doutrinação, da discussão político-partidária dentro de sala de aula. Os cientistas, os professores de ciência também se colocam essa questão. Como você fala sobre Big Bang, teoria da evolução e outras questões, outros objetos de estudo da ciência, que vão contra o que está escrito, por exemplo, na Bíblia. Então, assim, se você tem pais naquela turma de alunos que não querem que seus filhos discutam esses assuntos e quer que eles apenas discutam como a Bíblia diz que o universo foi criado, você tem um grande problema para o ensino, para a educação. Esse é um tema que merece ser olhado com atenção, com cuidado e um alerta para que ele não se transforme num problema para o ensino das ciências também. Em relação às científicas ou teorias científicas, não há nenhum obstáculo a que sejam ministradas as várias teorias. Nós sabemos que a ciência se baseia em conceitos provisórios. São teorias. Essas teorias devem ser apresentadas, seja a teoria da evolução, seja a teoria do criacionismo, são teorias científicas. Elas podem se opor e se chocar. Deve ser apresentado aos alunos os dois pontos de vista. Não pode nem o professor negar ao seu aluno o conhecimento da teoria criacionista, a pretexto de dizer só a teoria evolucionista é que tem valor científico, nem podem os pais obrigar a escola, de qualquer maneira, a não apresentar a teoria da evolução. Ou seja, o que se quer exatamente que as duas teorias sejam apresentadas.
primeiro lugar, o ensino da ciência é fundamental não só para a formação de futuros cientistas, obviamente, mas também para todos os cidadãos. Por quê? Porque ao aprender o método científico e como isso se dá, a gente aprende a olhar as evidências, a gente aprende a formular hipóteses e testar essas hipóteses, né? E dentro dessa ideia, a evolução em particular, o ensino da evolução em particular é muito importante, porque existem muitas evidências que são compartilhadas com os estudantes. Então, nós temos as evidências, nós temos hipóteses, nós temos comprovações de que essas hipóteses realmente eram verdadeiras. Ao passo que o criacionismo, ele seria ensinado como uma coisa estática, que não pode ser questionada e não pode ser mudada. Então, isso a gente está vendo uma contradição entre esses dois modos de pensar. E isso é que é o perigo, né? Quer dizer, o aluno entender que, para isso, eu posso ter um pensamento crítico, eu posso olhar as evidências e pensar, não, mas é bem assim, não é? Não poderia ser isso? Enquanto que para esse outro tema não pode ser questionado, não pode ser mudado. Se ele vai para a escola e lá ele aceita dialogar com o pensamento científico. Quando, por exemplo, um aluno que não sei, católico, acredita que Deus criou o mundo, vai para a escola, ele não abandona a sua crença, mas lá ele tem que dialogar com outra forma de pensar que é a científica. Ao ensinar a teoria da evolução, o evolucionismo aos alunos, um professor de biologia não pode se aproveitar, abusar do discurso científico para ridicularizar a crença de um aluno no relato bíblico da criação. Então, o professor ele não tem que tentar coagir o aluno para que ele mantenha ou abandone as suas crenças de foro íntimo. Não pode ameaçar com tirar nota ou dar nota para que ele abandone, que se ele acredita em um Deus ou nenhum, tanto faz. Então, são situações diferentes, mas o professor de biologia sempre tem a obrigação do princípio da laicidade do Estado de não ridicularizar, de não escarnecer da crença religiosa dos seus alunos. Então, crença é crença, ciência é ciência. Hoje a nossa conversa é sobre um tema complexo, controverso, que desperta reações passionais, de amor e ódio. Por isso mesmo, e como envolve nossos filhos e seu futuro, só a razão, com R maiúsculo, pode nos guiar na discussão sobre o Escola Sem Partido. Noite de confusão na Assembleia Legislativa de São Paulo por causa de uma audiência pública contra o projeto da Escola Sem Partido. A proposta é a que barra o projeto Escola Sem Partido aqui na Paraíba. A discussão sobre o programa Escola Sem Partido na Comissão Especial da Câmara teve bate-boca entre deputados e manifestantes. Não seja dissimulada e mentirosa. Mostre no texto aonde criminaliza professor. A Comissão Especial do Projeto Escola Sem Partido arquivou a proposta. Para voltar à discussão, o projeto de lei precisa ser reapresentado pelos deputados, o que só deve acontecer no ano que vem. Eu acho que com o novo governo, que é abertamente favorável à Escola Sem Partido, o projeto tem mais chance ainda de ser aprovado. Embora o Escola Sem Partido hoje é um problema do Legislativo, não é um problema do Poder Executivo. Eu entendo que devemos dar um voto de confiança ao novo governo, que se pronunciou durante a campanha em prol da restauração das leis, da Constituição, em todas as esferas da sociedade. É uma intenção que deve se concretizar em atitudes, e o que esperamos é que haja a atuação junto à educação, direitos humanos, assistência social, que haja uma ordenação conforme as leis. A lei, para ser aprovada, pode demorar o tempo que for. Entendeu? Nós não temos nenhuma urgência de aprovar essa lei. Antes disso, eu acho fundamental, que seria, aliás, nós estamos propondo isso, a realização, agora no primeiro semestre de 2019, de uma CPI da doutrinação na Câmara dos Deputados. A CPI talvez fosse algo grande, mas é viável até uma CPI. Talvez um estudo por um órgão técnico que pudesse levantar os dados, porque são muitos, então estão dispersos. O site do Escola Sem Partido faz isso com algum esforço, mas uma organização maior traria luz e fatos muito mais objetivos e que poderiam contribuir para que houvesse uma reflexão melhor sobre essa situação da educação brasileira. Existiu uma comissão especial, que eles chamaram de Comissão Especial Escola Sem Partido,
que era uma comissão que discutia o projeto Escola Sem Partido e uma outra série de projetos apensados. Eles já chamavam essa comissão de CPI da doutrinação. Você está fazendo uma comissão para discutir um problema que não existe comprovação que ele seja tão grave quanto eles apontam. Você quer então discutir a ética profissional dos professores, né, as suas proibições, no caso, que é a maneira como eles veem, né, os deveres, as proibições do professor, e num lugar onde não tem ninguém que saiba nada de educação e não tem nenhum professor de educação básica. É algo que não tem absolutamente legitimidade nenhuma. Transformar estudante em dedo duro, criar a cisânia entre professores, alunos e pais. Eu vi aqui um deputado trazendo o ridículo, dizendo que na escola tem que debater no terceiro grau. Em nome de uma proibição, de uma doutrinação, que o parecer e o próprio projeto não esclarecem o que é. O que é de fato uma doutrinação? Quanto a situações em que podem caracterizar, de fato, uma conduta abusiva do professor, isso vai depender de cada situação. Você não consegue traçar a priori uma linha de fronteira, né? Até aqui pode, daqui para lá não pode. Vai depender sempre das situações, da idade das crianças, da idade do estudante, do tom utilizado pelo professor, das palavras que ele... É um conjunto de circunstâncias que sempre deve ser levado em consideração para saber se a conduta do professor foi abusiva ou não. O grande problema para mim, o principal problema do movimento Escola Sem Partido é que eles colocam a figura do professor como um inimigo. Tem uma fala do advogado Miguel Najib na audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual ele diz o seguinte: o professor que argumenta que o seu aluno não é uma folha em branco, ele estaria agindo da mesma maneira que um estuprador que tenta justificar o estupro de uma menina de 12 anos. É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Um professor, quando diz que seu aluno é uma folha em branco, ele não está dizendo que o aluno, ele não está tentando comparar a capacidade crítica dos alunos entre eles, nem do aluno com o professor. Está simplesmente dizendo que ele é capaz de pensar. E quando você coloca o professor como um estuprador, ali a finalidade ela não é argumentativa, ela é retórica, é de aproximar o professor de um sequestrador, de um estuprador intelectual. O estudante tem o direito de gravar as aulas, né? A escola é um espaço público. O professor não tem direito, não pode reivindicar o direito ao sigilo. Como é que você pode aferir a qualidade da educação se você não pode saber o que o professor está falando em sala de aula? Como é que os pais podem fazer a aferição dessa qualidade? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que gravar as aulas de um professor é direito constitucional dos estudantes e dos pais dos alunos. Se alguém precisa de proteção, são as crianças e não o professor. Embora, é claro, que a gente quer um bom senso. Há temas, e até pela exposição das crianças, que é importante haver um cuidado. Mas nós sabemos que, infelizmente, esses radicais, que são a minoria, eles vão continuar fazendo mal. Porque para eles é uma ação revolucionária. Eles não conseguem ver o mal que praticam. Então, eu acho muito positivo e entendo que é um direito constitucional do estudante, é um direito à educação e da família e dos pais ter acesso ao discurso do professor em sala de aula. Você cria um clima de denuncismo, né? Você destrói essa relação aluno-professor, porque o professor ia ficar com medo do aluno, o aluno ia ver no professor um potencial criminoso. Então isso destruiria essa escola enquanto espaço de debate. Então essa é uma maneira muito equivocada de se ver a escola, é por isso que o Escola Sem Partido ele não traz, ao meu ver, crescimento nenhum para os alunos que eles estão denunciando. Ele está estimulando uma forma de ser que é antidemocrática, que é ver o outro não como um adversário, alguém que pensa diferente num regime democrático, mas como um inimigo que tem que ser silenciado, tem que ser denunciado.
A Justiça Federal suspendeu hoje a aplicação de nota 0 à redação do Enem para textos considerados desrespeitosos aos direitos humanos. O desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atende a um pedido da Associação Escola Sem Partido. O Ministério da Educação vai recorrer. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio são nos dias 5 e 12 de novembro. Qual é o argumento do Escola Sem Partido nessa ação? É o seguinte: embora o edital do Enem estabelecesse a atribuição de nota 0 aos estudantes, às redações, que desrespeitassem os direitos humanos, o edital do Enem não exige nem dos candidatos, nem dos corretores, nenhum conhecimento sobre a legislação brasileira relativa aos direitos humanos. Então, o que se entende por direitos humanos no contexto do Enem? Nada mais é do que o politicamente correto, o respeito ao politicamente correto. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação em direitos humanos, que se fala muito numa cultura dos direitos humanos, que é essa cultura do respeito, do diálogo. E aí eles vão dizer que isso é uma linguagem do politicamente correto e que não é a norma legal. Não estão lidando com a norma legal, que são os direitos humanos. Então, essa é a maneira como eles veem isso. Uma maneira muito equivocada. Você não precisa ser especialista em direito para saber o que são direitos humanos. Os professores têm formação para discutir direitos humanos nas escolas, têm disciplinas que falam sobre direitos humanos na escola. Então, essa é uma tentativa de pedir que a escola discuta algumas questões. Além da reflexão, o Escola Sem Partido levou os alunos também a um entendimento sobre os seus direitos, ou seja, em que medida o aluno também pode expor suas ideias ou divergir dos professores. Afinal, a educação também é respeitar visões diferentes do mundo. Eu creio que é preciso uma reflexão de todas as pessoas envolvidas. Eu creio que até os ativistas, se ainda restar algum tipo de consciência, eles vão entender que o que eles fazem pode ser feito, mas não com o público cativo, não escondido numa sala de aula. Vão fazer no recreio, vão a um público maior, expor de forma livre e não coercitiva. Então, o que se quer, e eu acho que o Escola Sem Partido trouxe isso, é uma reflexão sobre os limites da função do magistério. Temos professores sendo agredidos fisicamente, perseguidos, ameaçados. Então, tem muitos professores que já estão deixando de trabalhar com temáticas importantes previstas na legislação e nas diretrizes por medo. E vão interromper essa escola como espaço de debate. Vão colocar os professores a ameaçar e esses professores vão cada vez ter mais dificuldade para discutir alguns temas. Então, as consequências são nefastas. E volto a dizer, em nenhum momento se fala sobre a desvalorização dos professores, infraestrutura, os problemas que eu entendo como os problemas reais da escola, que os professores entendem, que os alunos vivenciam, não estão sendo discutidos. O nosso movimento não se debruça, não é foco do nosso movimento, outros problemas da educação. Nós queremos recolocar a educação nos trilhos da Constituição Federal. E também expondo os abusos que estão acontecendo no segredo da sala de aula. No momento em que a vítima tem consciência do caráter ilícito da doutrinação, ela reclama. Se ela não tiver consciência dessa ilicitude, ela nem mesmo se reconhece como vítima. E se ela não se reconhece como vítima, ela fica calada, ela não reclama. Então é muito importante, isso é cidadania, sobretudo isso é cidadania, é levar ao conhecimento de um jovem direitos que ele já tem. Então, ao fazer isso, nós permitimos que o jovem se reconheça como vítima de uma conduta abusiva. A sociedade, de alguma maneira, comprou uma parcela significativa da sociedade comprou essa pauta da Escola Sem Partido. Então, acho que agora uma das maneiras de lidar com essa questão no debate público é voltar a discutir os limites éticos da atuação docente. A grande questão não é um advogado ou legisladores que vão definir quais são esses limites éticos sem incluir os professores. Então, esse é o primeiro ponto. Para pensar os limites éticos da atuação docente, nós precisamos incluir os professores, são as pessoas que estão vivendo isso em sala de aula, e a ética é sempre entre pares, então os professores eles têm que estar envolvidos, não que isso exclua o resto da sociedade do debate, mas os professores têm que estar lá.